toda indústria, ela causa impacto no meio ambiente. Então, nós temos a obrigação de anular esses impactos. 4 pilares de uma organização empresarial, que é o quê? Qualidade no produto, valorização dos colaboradores, né? A remuneração dos acionistas e a utilidade à sociedade. Vontade e coragem. Isso é meio caminho andado. No Brasil, o ano só começa depois do carnaval. Quem nunca ouviu essa afirmação ou até já levou ela a sério? Então eu recomendo você deixar ela lá no folclore e estar ciente de que não é o começo de um ano, de uma década ou de um século que vão estabelecer o início do seu sucesso. Este começa muito antes. O sucesso começa quando você estabelece o que almeja e começa a construir ele, mesmo sabendo que pode levar algumas décadas, mas é no seu foco, na sua intensidade, na sua motivação diária de alcançar. E quanto mais tempo você deixar o que você almeja de lado, menores são as chances da sua conquista. Então, se você esperou até passar o carnaval para começar, comece, mas comece mesmo. E só lembre de não esperar muito para recomeçar no seu próximo ano. Eu sou o consultor Daniel Ludwig e esse é o Prime Business, que você acompanha aqui pela Rádio Hits Prime FM, na internet pelo Portal 93 e agora também na televisão pela Real TV, afiliada à Record de Sinop. Fique conectado que eu volto já já. Prime Business. Oferecimento Nova Mídia. Agência de publicidades com 25 anos de experiência. Sandáliaria, a multimarcas de chinelos e personalização do Shopping Sinop. Revista Notícia mt.com.br. A história de Mato Grosso passa por aqui. Nascido no final dos anos 50, o nosso entrevistado estava lá no interior do Paraná durante o êxodo para a construção da usina de Itaipu. Teve seu primeiro contato com uma grande cidade enquanto servia ao Exército em Brasília. De volta ao interior do Paraná, enquanto trabalhava num banco de dia, ele ia direto do trabalho para a faculdade à noite, numa rotina exaustiva onde ele chegava em casa após a aula e tinha que decidir se comia ou se dormia. Valeu a pena, se formou em ciências contábeis. Ele podia seguir ali a sua vida no banco, mas resolveu ouvir o seu tio, Erno, e se aventurou por uma Sinop, onde a energia elétrica era distribuída em turnos pela cidade e para conseguir essa energia ligada para sua empresa, tinha que chamar o Aloísio da Semate. Bons tempos, né? Chegou a ter como avalista de um empréstimo o prefeito da cidade. As coisas eram bem diferentes em 86. E hoje, nossos assuntos vão da nostalgia até os dias atuais em nossa conversa com Udo Piotrowski, sócio proprietário da Perfisa, Perfilados da Amazônia. Udo, seja bem-vindo e muito obrigado por ceder esse tempo e esse conhecimento conosco. Para mim é um prazer estar aqui, né? Hoje presente, sendo entrevistado por esses nobres entrevistadores que já estão aqui há muitos anos aqui em Sinop também, já tem uma história toda construída aqui em Sinop. E eu fico assim até feliz por poder contribuir isso aqui, talvez sirva para quem que esteja tentando empreender alguma coisa, talvez algumas colocações minhas possam ajudar essas pessoas. Udo, lá em 1986 você estava lá no Paraná, na cidade de Marechal Cândido Rondon. Tinha um baita patrimônio, né? A namorada, roupa, livro e um carro velho. Um Fusca. E com esse patrimônio em mãos, você decide largar sua função no banco, estava bem empregado num banco, resolve largar tudo e falar, eu vou ouvir meu tio e vou lá para Sinop. Como é que foi isso? De onde surge essa inquietude de vir conhecer Sinop e de trazer tudo para cá? Talvez seja até possa ter uma influência o signo, que o signo, como eu sou capricorniano, e a palavra, se tem uma palavra que resume, seria construtividade. Uhum. Então eu vi aquela situação, eu era subgerente, eu vi o gerente, porque as pressões que tinha, os cumprimentos de metas, as cobranças, eu falei, não é essa vida que eu quero para mim, eu quero trabalhar 24 horas, mas é para mim, não para banco. Então esse foi porque lá na época era manual, quando eu entrei no banco. Então você trabalhava quase 24 horas por dia, não tinha nada informatizado. Aliás, a informatização começou em
em 84. As situações trabalhistas eram diferentes? Não tinha lá, tinha que trabalhar mesmo, porque todo dia tinha que abrir e o saldo tinha que estar na conta. Vira, né? Como é que você tem que fazer isso? Eu pensava, mas não é essa vida que eu quero para mim, não. Eu quero trabalhar para mim. Vou trabalhar 24 horas por dia, mas é para mim. Então, Udo, seguindo aqui a nossa conversa, em 86 você já era formado. Na época, a graduação era algo mais raro, hoje está mais acessível. Você representava aí 1% da população, talvez, do país que tinha um diploma, um curso superior. É de se imaginar que numa situação dessas, montando sua própria empresa, você ia ficar tranquilo lá no escritório como contador, cuidando só da contabilidade. Era assim naquela época? Não, era bem diferente. Na verdade, a gente chegou aqui em junho, e todo mundo assustado que ia começar a chuva logo, começar a chuvarada logo, né? E aí, o que a gente fez? Eu consegui financiar uma serraria. Aliás, eu vendi o meu Fusca, né? Vendi o Fusca e mais os recursos do banco que eu consegui, comprei uma serraria e comprei umas toras, né? Comecei a serrar. E aí, isso era em junho, o sol aqui é escaldante. Eu tive que realmente serrar eu mesmo, montei no relenta, foi montado no relenta, madeireira. Não tinha cobertura? Não, eu serrei toda a madeira, serrei a madeira, aprendi a serrar. Chegava de noite e não conseguia nem fechar mais as mãos, de tão duro que estava, cheio de calo as mãos. E as orelhas descascando, o nariz descascando, aquele solzão de junho e julho aqui, agosto aqui em Sinop, é terrível. Mas foi assim o começo, né? Aí eu consegui realmente fazer serrar toda a madeira que era necessária para o barracão e fui atrás de alguém para montar esse barracão. Era uma demanda doida, que isso foi logo após o plano Funari, acho que foi o plano Funari, cruzado novo. Cruzado. Isso, aquela loucura. E logo começou a faltar tudo, faltar carne, faltou toda aquela bagunça no mercado, né? Aí eu peguei comprei essa história e comecei a serrar, fazer a madeira. E fui contratar alguém para fazer esse barracão. Depois de muita procura, de muita espera, apareceu um cidadão lá. Eu faço. Tá bom, então vamos contratar. Contratei o cidadão e na hora de começar a fazer, ele veio tudo com motosserra, com uma chave, fazer encaixe em madeira. Eu falei, Jesus, meu pai era marceneiro no Paraná, tudo era perfeição, com formão, com plane, lisinho. O cara me falou assim, se tu quer assim, eu faço, não, eu já tô indo embora também, vou pro outro lá que tá me esperando. Eu falei, não, pode fazer assim mesmo, vai desse jeito aí. Nossa, já era naquela época, né? Lá era pior, né, porque... É de uma época que a pessoa vinha do sul, não tinha profissão, ele chegava aqui, aprendia a sentar tijolo e virava mestre de obras. Ele não virava nem pedreiro, ele já virava... Perfeito, e você já prevê, se você olhar o barracão que saiu, era de dar vergonha, mas é o que tinha, né? Mas pelo menos cobriu do sol. Do sol, isso. O começo sempre é complicado. Quem acha que a vida do empresário começa no conforto... Isso, então é assim, né? Então aí depois a gente pegou meu tio, que é o Erno, pediu para ser sócio, aí a gente emendou o barracão, colocou mais uma serraria. Então a gente foi procurar um financiamento, porque na época a inflação era de 80%, eu me lembro, quando saí do banco em maio, era 80% de inflação diária, aliás, mensal, mensal, 3% ao dia. Trabalhava no banco, tinha tal de open market e overnight, que nem existe mais hoje. Hoje a gente se assusta com uma inflação de 3 ao ano. 3 ao ano. Era 3 ao dia a inflação. E aí tinha aplicações no banco da noite por dia, overnight. E isso aí era uma fortuna, que valores altos de grandes empresas, né? Então era uma loucura, aquilo era uma bolha inflacionária. E quando a gente vê, quando esse plano cruzado entrou, essa inflação chegou a zero, chegou um mês que deu zero. E aí os financiamentos bancários eram em torno de 2%, 3%. E aí eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, falei, olha, vamos fazer o seguinte, falei para o meu tio, vamos pegar 1 milhão de cruzados novos no banco. Eu falei, você tá doido, eu não te conheço, você vai preso, nem sei quem que você é. Eu falei, não, vamos pegar 1 milhão e você vai avalizar. Ele falou, meu Deus do céu, não vou avalizar nunca. Na verdade nós não tínhamos recurso para pegar R$1 milhão, não tinha. Nós não tínhamos laços, nem eu nem ele, né? Mas aí eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, vamos financiar essa serraria chamada Pica-Pau, lá no Seu Zanini. Seu Zanini. E aí fomos lá e ele
eu peguei e financei essa. E aí chegou lá, já era a segunda. A primeira eu tinha financiado também. A segunda tinha feito a primeira a 2% de juros ao mês. E já estava, na segunda, 2 meses depois, já estava 3,5%. Já tinha subido e tinha acabado os recursos. Sim, questão de 2 meses. E não tinha mais recurso. Aí chegamos no banco, aí queremos financiar uma serraria. Aí o cliente, o gerente não conseguiu liberar esse, porque não tinha mais verba na carteira. Eu falei, nós vamos fazer uma carteira, juro pré-fixado, 12 parcelas, tal, pré-fixado. Falei, se esse plano der água, como eu já estava dando, já estava de 2, já foi para 3,5, nós vamos se garantir com prestação fixa. Eu falei, por isso que eu estou pedindo para você prevalizar para 1 milhão, porque eu sei que nós vamos pagar só isso, entendeu? Eu já tinha a visão de que haveria uma bolha ali, então você falou, tem que ser no pré-fixado para evitar de primeiro mundo, 2%, 2,5%, isso aí, eu falei, não temos que pegar esse tipo. A experiência bancária te ajudou. Foi os 6 anos e meio de banco que deu esse conhecimento, eu falei, vamos pegar o que eles nos oferecerem, né? E ele ficou com muito medo, né? Ficou com medo, e realmente daí o prefeito foi lá e avalizou. Era o prefeito, né? Seu Geraldino, o saudoso Geraldino. Realmente, existem várias histórias dele ter avalizado muita gente aqui na cidade. Chegou lá no gerente do Bambirini, que eu não lembro o nome do gerente. Chegou lá e falou que vinha avalizar para esses meninos aí. Aí o cara teve que se explicar, né? E fez o financiamento. Só que aí nesse intervalo, meses depois, começou a dar a tablita, não sei, para os mais antigos sabem o que é isso, a deflação, entendeu? O processo deflacionário que o governo colocou lá, então ia todo mês diminuindo as parcelas, né? No final dos 12 meses, praticamente a última parcela zerou. Nossa! Isso foi o meu início aqui em Sinop. Foi um conhecimento que eu tinha do banco, uma operação bem feita, porque teve gente que pegou com operações com cláusulas abertas e depois indexou tudo, né? Indexou e estouraram. Perderam praticamente tudo. Faliu. Por quê? Porque não tinha esse conhecimento de saber que operação fazer. Entendeu? Então, aí ficamos aí, tranquilamente, 2 anos até 88, trabalhando lá. E é interessante, como faltava luz, né? Não é problema do Aloysio, é que tinha uma demanda muito maior do que a oferta, né? O Aloysio era quem resolvia. O Aloysio que resolvia, sempre com muita lucidez, com muita honestidade. Ele sabia que ele tinha que atender uma demanda e ele não tinha oferta para isso, mas ele tinha que achar um meio termo, né? Ele sempre foi muito honesto nesse aspecto, né? E aí nós conseguimos, então, o que acontecia? Chegava, era aquele pinga, você sabe disso, né? Aquele pisca-pisca durante o dia inteiro, né? O freezer ficava fechado o dia inteiro porque estava sem luz, ele que funcionava à noite. Aí à noite, o que a gente fazia? Eu e minha esposa, nós tínhamos empregados que trabalhavam até 6 horas, né? Aí quando ir lá para 7 a energia vinha. Falei, agora minha veinha, vamos lá. Minha veinha de 18 anos. Vamos lá, veinha, vamos trabalhar. E ela, bancária também, eu já calejado, com a mão cheia de carro, falei, nós vamos encerrar até a hora que aguentar. E aí aprendemos a fazer, aprendi a tomar chimarrão, que ela fazia cuia para não dar sono à noite. E nós trabalhávamos até madrugada. Às vezes, depende até terminar a tora. Às vezes era 2 horas, 3 horas. Já deixava ela prontinha, colocadinha, sozinha fazer isso, porque ela só levava um pó de serra para fora. Ela levava lá, e naquela época se queimava tudo, né? No tempo. E ela vinha lá e a gente conversava para não pegar no sono, né? Porque é lento aqueles cortes, né? Fica pau. E ela foi uma grande companheira nisso aí, no início, né? Então... Mas, Ludo, nós vamos avançar um pouquinho agora. Você começou a falar da Marta, sua esposa. E eu sei que ela tem uma história muito importante aí na hora que vocês entram para a Perfisa, entram para o negócio do aço. Mas isso você conta pra gente depois do comercial.
revistanoticiamt.com.br. Portal de notícias, alimentado diariamente com notícias contendo informações importantes do estado de Mato Grosso. A história de Mato Grosso passa por aqui. E estamos de volta com o Prime Business. Eu sou o consultor Daniel Ludwig e o nosso entrevistado de hoje é Udo Piotrowski, o Udo da Perfisa. Udo, antes de irmos para o intervalo, eu estava justamente lhe perguntando em que momento o ferro, ou melhor, em que momento a Perfisa entra na história da sua vida? Então, quando eu vim para o Mato Grosso, quando eu decidi que sairia, eu tinha o capital, né? Capital social e intelectual, que era namorada, um Fusca e os livros, né? Já veio no pacote, né? E os caras falavam, você vai perder tudo. Eu falei, se eu perder, eu perco a namorada, mas eu arrumo outro, não tem problema não. E foi a namorada que ficou? Ficou, foi tudo, o único que ficou foi... Os livros também estão por aí, não sei nem onde é que estão, mas a namorada tá aí. E ela ficou 2 anos comigo ali na serraria e tal, me ajudava onde podia, né? No que ela era possível, né? E ela falava assim, ela ia na loja comprar e fazia um cadastro, era profissão dólar. Eu falei, eu não quero ser dólar, não quero ser dólar não. Quero ser alguém na vida, né? Porque ela também é capricorniana, né? Aí foi. E aí meu tio falou, não, mas eu já mexi com aço em Cascavel, eu era sócio da metalúrgica lá em Grande, em Cascavel. E eu conheço o negócio de aço. Eu falei, mas tá bom, mas o aço faz o quê? Onde usa esse negócio? Pra que serve? Tá, falei, vamos descobrir. E aí começou a Perfisa. E ela realmente, de 88, quando fundou, 22 de abril de 88, olha, a data da independência do Brasil, né? Não é independência, não, descobrimento, é. E ela foi, e ela tocou lá até 94, de 88 a 94, praticamente sozinha. Ela e um empregado, 2 empregados lá, que operação. Ela atendia telefone, fazia banco, fazia compra, fazia tudo. E aí chegou um ponto que a economia começou, aí entrou o Fernando Henrique Cardoso naquela época e tal. E aí começou aquela frase, quem não for competente não se estabeleça, isso foi o Collor, acho que falou essa. Falou, mas logo depois, mas é que aquela frase ficou, né? Quem não for competente que não se estabeleça. Então nós podemos dizer que é a sua esposa que começa a Perfisa. Isso, porque naquela época já tinha expandido, a madeireira já tinha ido para uma fazenda, tinha uma serraria na fazenda, e tinha um beneficiamento e tinha a Perfisa, que estava ela tocando, né? Mas aí lá em 94, você resolve parar com a madeireira. Uma empresa já estabelecida, tinha a madeireira, tinha o beneficiamento, trator, equipe, ou seja, você pega de uma empresa grande e resolve focar ou vender, parar com essa empresa grande e ir para a empresa menor, que era a Perfisa, no caso. Me conta como foi essa decisão, de onde vem essa decisão? Na verdade não era, eu era médio. E aí com o meu conhecimento de faculdade, como eu sempre gostava muito de números, de gráficos, eu ficava lá na fazenda e fazia todos esses estudos, né? Ficava analisando os prós e os contras e fazendo uma análise. Então eu era grande para ser pequeno e pequeno para ser grande. Aquele meio termo é o que ia sucumbir na primeira. Eu falei, esses caras, perseguição de IBAMA e SEMA e coisa, eu falei, não é. E o risco ambiental, o risco trabalhista, porque você não tinha todos, o pessoal todo registrado, você tinha registrado uma parte, outra parte. E aí você tinha operações no mato, com caminhões, trator de esteira, com trator de... Eu falava, Jesus, se isso aí cair um galho e matar um empregado, você vai comprometer todo o teu capital e você não vai se ver livre desse processo, né, desse problema, né? E aí chegamos à conclusão, e eu sempre estava isso em mente, né? Mas uma certa noite na roda do chimarrão, um senhor, um daqueles intelectuais anônimos, né? Fala assim, conversando comigo, mas ele não falou isso para mim, porque eu senti que não era para mim, mas ele falou num âmbito que tinha várias pessoas junto. E ele falou assim, olha, era mecânico da empresa, né? Ele falou assim, olha, essa história é assim, você tem um passarinho que tem 3 ninhos com filhote, ele não vai conseguir cuidar os três filhotes igualmente, uns vão morrer. E nesse contexto, eu falei, pô, caiu a ficha minha, falei. Caiu a ficha, já estava com todos os estudos prontos, falei que de não viabilidade, mas do risco, o risco não compensava o lucro, entendeu? Da madeireira. E operações ambientais. Mas que começou naquela época, ali começou aquela perseguição, né? Que o madeireiro era vilão, que o madeireiro era isso, aquilo. Começou toda aquela perseguição política e a mídia toda caindo, né? Começou, né?
E aí fizemos uma análise que era mais seguro, né? que era menos vulnerável a situações externas, chegamos à conclusão que é o aço. O aço ela já estava um pouco maior já, né? O aço ele não sai de moda, não perde, não sai, não estraga. O teu estoque não estraga. Não estraga, entendeu? Então você está ali, você vê ele, está na tua mão, você consegue manipular isso tudo, né? E é compra e venda, né? Entendeu? Tal. E aí a gente optou pela Perfisa, então nisso a gente começou a eliminar aqueles outros. Daí nessa época eu voltei para a empresa, daí já estava maior também, e a Marta já estava com dificuldade sozinha, e aí mas foca aí. Isso, exatamente. Aí a gente chegou, a gente se profissionalizou mais, então eu participei muito de feiras no Brasil e no exterior, eu sempre estava assim, vendo novidades, estava na vanguarda, o que estava acontecendo no mundo, no aço, em máquinas e coisas. Então, às vezes, você ia lá para passear, mas você estava olhando o que estava acontecendo, né? Entendeu? Trocando impressões, né? Ótima dica para... Isso, e eu me lembro, naquela época eu ia para São Paulo, nas feiras lá, os caras falavam, mas você tá doido, o que você está fazendo no Mato Grosso? Lá tem onça, tem índio, tem o quê? Eu falei, não, eu vim aqui para ver o que vocês têm de novo para me mostrar. Sim. Né? Tanto que dá uma desafiada nos caras também, né? E hoje, se você vai lá e fala que é do Mato Grosso, você é carregado na palma das mãos. Nossa, você é do Mato Grosso, você mudou totalmente o conceito, né? Então, graças ao agronegócio, né? E, enfim, tudo, é um conjunto de coisas que o Mato Grosso hoje desponta no Centro-Oeste e desponta no Brasil, né? Udo, eu vou pedir um tempinho, a gente vai dar uma pausa agora, para chamar o nosso colega aqui de programa, o consultor Vitor Medina. O Vitor sempre traz, para quem nos acompanha, já conhece, ele sempre traz uma dica muito boa para quem já empreende ou para quem quer começar a empreender. Vitor, é com você. Olá, amigos do Prime Business! Chegamos ao momento Dica do Consultor. Na semana passada, falamos da importância de ser filiado a uma entidade. Hoje, o nosso assunto é marketing. Os famosos 4 P's do marketing, um conceito que resume os 4 pilares básicos de qualquer estratégia de marketing. Todos eles iniciam com a letra P: produto, preço, praça, promoção. Eu sou o consultor Victor Medina e trago essa dica para você. Dica do consultor. Os 4 P's são o que movem o marketing, mostrando que o marketing vai muito além da propaganda. Hoje vamos tratar do primeiro P, o produto. Produto é tudo aquilo que uma empresa vende, seja ele um celular, comida, programa de computador, serviço ou até mesmo uma consultoria. Um produto tem como objetivo sanar um problema ou necessidade de uma pessoa ou empresa. O conceito de produto vai muito além de apenas algo que pode ser comprado, e sim tudo aquilo que o consumidor compra junto, como a embalagem, a garantia, suporte técnico, qualidade, dentre outros. Para ter o produto certo na sua empresa, é necessário que você conheça muito bem o consumidor, suas necessidades, desejos e fique atento às tendências. Afinal, as pessoas mudam e os gostos também mudam. A dica do consultor de hoje é: fique atento, conheçam todos os detalhes dos produtos que você vende. Tenha algo novo que vá de encontro com os desejos do consumidor. Grande abraço, sucesso sempre! É com você, Daniel! Muito obrigado, Vitor. Realmente muito valioso ter o foco no mix de marketing, os 4 P's. Fique ligado que nos próximos programas você vai ter mais P's do nosso mix. Mas o produto, sempre que você for pensar no produto, realmente entender o que ele resolve para o cliente. Você entendendo o que ele resolve é a chave para o sucesso do seu negócio. Udo, antes de ir para o intervalo, você comentava nas suas respostas que você costuma frequentar feiras, viajar bastante, Brasil afora e fora do Brasil também. Eu sei que lá em 2009 você fez parte de uma comitiva, uma das primeiras comitivas que sai do Brasil e vai visitar a China quando a China estava naquele expoente, naquele momento de dizer, nós nos transformaremos em algo mais potente, nós estamos virando a chave, tendo uma abertura de comércio. E nessa tua visita você traz de lá
além de conhecer muita coisa, você traz de lá, quem sabe, o primeiro iPhone de Sinop, ou seja, traz uma inovação tecnológica. O que mais veio dentro dessa mala, ou dentro da cabeça do Udo com essa visita à China? Pois é, foi uma experiência muito boa, porque você sai com uma expectativa aqui de o que você pode ver lá para fazer aqui, né? E essa é a essência. Então, todas as pessoas que foram na comitiva, que era da FIEMPT, né, era uma missão oficial, né, do Estado, não é do Estado, mas era junto do Estado, a FIEMPT está ligado, né? E uma consultoria, tudo com auxílio de pessoas que falavam português e tal, tanto aqui como lá, na China, né? E então essa feira realmente era muito grande, ela era muito grande. Então, o que eu deparei lá? Por exemplo, muitas coisas que não tinha, os caras queriam vender pneu aqui, mas não era aprovado pela BNT aqui, entendeu? Então, tá bom, pneu você vai ter que trazer nas escuras, né? Mas eu vi, na verdade, além do iPhone, não fui na China, fui na Hong Kong, que é do lado, né? Que é a meca, tudo que lança em termos de eletrônicos, lança em Hong Kong, né? Sim. É a meca dos eletrônicos. Então você vai lá, tem bailes inteiros só de coisas eletrônicas, né? E aí apresentaram esse tal de iPhone. Aí ninguém via, ninguém acreditava naquele negócio. Trouxeram um negócio sem teclado, que passava a mão assim, apareciam os números, e falava, qual é o teu número no Brasil? E falava, gente, todo mundo comprou, né? Quem que não comprou? Eu comprei 2. Para meus filhos, para botar para meus filhos, isso aqui é uma novidade. Aí o cara baixava lá, um aplicativo e já tocava piano no celular. Eu falei, gente, nossa senhora, isso é coisa de outro mundo, né? E aí, é comum, não, todo mundo tem. era o 2 que eles falavam, o 1, era aquele redondinho mais bonitinho que saiu até hoje. E aí o pessoal falava, só não atualiza porque estão vendendo ele clandestinamente, porque eles vendiam no fundo da loja, não vendiam que ele é junto, parceria com a ATT e ela bloqueia. Se você tentar atualizar, bloqueia. E realmente bloqueou. Quem tentou fazer a atualização bloqueou. Aí, mas logo, uns 10 dias depois, os hackers já tinham liberado tudo. Já estava achado um jeito para liberar os iPhones. Então, realmente foi uma coisa impressionante esse iPhone, né? Agora, lá na China, indo para o lado, que a China está grudada, né? Encostada. Eu realmente vi aí quando eu cheguei de volta aqui, as pessoas pediam, o que você viu que dá para fazer? Eu falei, olha, eu não vi nada que dá para fazer, eu só vi o que não dá para fazer, que é competir com eles. Que era tudo a escala, lá é escala. Escala. Você compra ali de uma agulha para um navio, você compra naquela feira. É em escala. Você compra um navio cheio de navio, se tu quiser, entendeu? Falei, gente, não dá para competir aqui com esse pessoal de ferramenta, coisa, competir com... Eles dominam tudo, porcelanato, essa área de construção civil, os caras estavam... Era uma vanguarda, eles estavam lá na frente, né? E com preços altamente competitivos, que era o problema maior, né? A situação da produtividade e o baixo preço. Então você vai lá e eles têm tudo em escala, você não tem... Eles não querem vender um container, eles querem vender 100 containers de produto X, tá? Então eu falei, não vamos competir com eles, tem que achar uma coisa diferente para fazer com eles. Então foi um direcionamento que eu fiz na empresa, pensando agregar valores, algumas coisas. Eu estou dando até meu segredo aqui para os concorrentes, mas a gente procurou agregar serviços no produto, entendeu? Que isso ele não compra lá fora, entendeu? Não tem como ele fazer. Uma coisa exclusiva, tal, né? Então, isso foi uma coisa que eu vi lá, que não dá para fazer e o que eu tenho que fazer aqui, mas assim, é uma coisa que ficou reservada para mim, né? Produzindo assim, em larga escala, há tantos anos atrás, eles estavam pensando em quê? Qual que era a ideia? Então, como eu estava lá, né, tinha feito todos esses gastos, né, e todo esse investimento, e aí eu fiz uma amizade com a consultora chinesa que nos assessorava. Então Você tinha que falar inglês com ela? Não, português. Eu falo português porque o meu inglês, ela também não sabia falar inglês, ela sabia falar português. E nessas conversas eu contratei ela para, olha, são coisas importantes, se eu posso, permite, eu contratei ela para sair, um dia de folga, pegar um táxi e sair para ver como é que a China, você está vendo a cidade grande, como é que é. Eu achava estranho que não tinha moto, Guangzhou, uma cidade de 8, 10 milhões, não tinha moto na cidade. Aí quando a gente saiu lá fora, uma periferia, era só moto que dava. Eles carregavam até porco em cima de moto, entendeu? Então era uma coisa bem limitada.
E a gente foi lá, uns 200 quilômetros a gente já saiu da cidade. E era tudo assim, gente, as rodovias impecáveis, os guarda-reis perfeitos. Aí um dia eu vi ela bateu, amassou, outro dia passamos lá, estava trocado. Lâmpada queimada na rodovia, outro dia estava trocada, gente. Eles tinha uma equipe que plantava as flores, que é tudo nas rodovias, tudo com flores, com aquele que apara, assim, como é que chama? Aquelas Ixone, aquelas outras. É a mesma coisa que tem aqui. Um que planta, outro que mantém e outro que replanta quando estraga. Aquele povo está tudo culpado, sabe? Né? Você ia num shopping lá, assim, numa lojinha que cabia 2, tinha 8 para te atender. Entendeu? Então eles precisam colocar as pessoas. Tem que dar emprego para as pessoas, né? E nessa conversa, daí quando a gente voltou, eu pedi para ela que dá uma gorjeta para ela, mas foi ofender ela. Não, eu já recebi pelo meu trabalho. Você não precisa me dar nada mais. Falei, tá bom. Não, eu já recebi. Pronto, acabou o assunto. E nessas conversas, conversando com ela tinha 18 anos, ela era de Xangai. 18 anos já falava português? Português de Portugal, ela falava português de Portugal. E ela falava, eu adoro o português que vocês falam, eu adorava o português brasileiro, né? E a conversa vai, daí falei, mas aí eu pedi para ela, mas assim, por que você está falando português aqui na China? Numa faculdade, Xangai, né? Falei, não, eu não quis, o governo me requisitou e me obrigou. Ela não falou a palavra obrigou, mas me fez estudar português. Falei, mas direcionou ela. Mas para quê? Falei, por que você está falando? Direcionou você para isso? Porque nós temos que falar as 202 línguas que existem no mundo. Falei, mas por que faz? Não, isso faz parte do planejamento da China. Ela falou bem assim, o planejamento estratégico do governo, em 40 anos, isso foi em 2009, mas já deve ter conhecido alguns anos antes. Ela já falava português. Isso, que nós em 40 anos nós vamos dominar o comércio mundial. Aí nós vamos fixar o preço das coisas. Falou isso e ficou gravado na minha cabeça. Ou seja, eles tinham um plano de 40 anos. A partir isso já deve... Antes, ou seja, já quer dizer, está em pleno implantação. É isso que está acontecendo, você está vendo aí. Né? Nós vamos dominar o comércio mundial e nós vamos determinar os preços, os valores e a qualidade das coisas. Olha. E ela falou mais uma coisa, nós temos a região rica e a região pobre, que o Brasil tem, o Nordeste e tal. Em 40 anos a China vai ser homogênea, toda ela desenvolvida. Esse é o planejamento estratégico da China. Como o planejamento é importante, né? Entendeu? Aí olha só. E nós lá achando que era bom, né? Que era, nós estávamos anos-luz atrás dos caras já naquela época. E olha como é que está indo hoje. Então tudo aquilo que você está vendo hoje prova que é aquilo mesmo, que eles estão executando o planejamento estratégico. Você contou a sua história conhecendo a China, entendendo até os planejamentos de longo prazo que eles têm para o país, e viu uma nação pujante, com uma produtividade alta, um padrão diferente, até superior ao brasileiro. E de repente você vai para o Camboja, onde você encontrou um cenário oposto, ou seja, em vez de um cenário mais evoluído, mais produtivo que o brasileiro, você encontra muito por fazer e aprende nesse lugar também. Como é que foi essa visita ao Camboja? Eu tive a oportunidade, a gente vendeu os equipamentos para lá, a gente foi dar uma assessoria, ver como é que estava, convite do empreendedor lá que era brasileiro. E Sudeste Asiático, ele está tudo próximo ali, é Laos, é Camboja, Tailândia também um pouco mais afastada, mas tem o Vietnã, o próprio Vietnã. Então, como são todos países fechados, eles são fechados. O Camboja era uma ditadura, ainda é hoje, tipo uma ditadura, né? E aí, a gente viu lá, tem um rapaz brasileiro que estava lá, ele tem sociedade com o filho não é nem primeiro-ministro, lá é um ditador mesmo que tem lá, né? A capital do Camboja é Phnom Penh, uma loucura aquilo lá. Bicicleta não, aqueles triciclos, nossa, aquilo é uma loucura. Aí a gente chegando lá e chegamos lá no aeroporto, uma escala de 15 horas até Abu Dhabi, São Paulo, Abu Dhabi, 15 horas sem escala, depois mais umas 8 horas até Tailândia, depois mais... Cansa aí? Foi-se um dia de voo. Foi-se um dia de voo. Aí chegamos lá, descemos, eu parecia que eu tinha chegado em Sinop há 30 anos atrás.
mesma coisa, aquela fumaça, aquela secura, aquela tudo queimando, aquela... Falei, nossa senhora, aí eu falei, não te assusta não, porque você está no mesmo paralelo de Sinop e de Sorriso. O pessoal está no outro lado do mundo, no paralelo, o clima é o mesmo, a insolação é a mesma, tudo é igual. Aí o índice pluviométrico, nós estamos do outro lado do globo, só isso, no mesmo paralelo. E aí ele falou assim, eu falei, nossa, parece Mato Grosso uns anos atrás. Eu falei, você vai ver. Ele falou assim, César Mairink, é o nome do... Ele é sócio, ele é primo daquela socialite carioca lá, Carmen Veiga Mairink, né? E ele falava assim, 100 anos atrasado em relação ao Brasil. Eu falei, você tá doido? Falei, você não existe. Eu falei, então você vai ver. Rapaz, a hora que nós pegamos aquele... a gente desceu não em Interlopem, desceu numa segunda cidade maior, a segunda cidade maior que tinha um aeroporto era Siem Reap, chamada Siem Reap, cidade. Descemos lá para começar, senta assim, é só militar que te recebendo, com aquela cara fechada. É o único país do mundo que eu vi que você tem que pagar para entrar, você tem que pagar $100 para entrar no país. Então você paga para entrar em dinheiro, eles não te olham na cara, fica aqueles caras sisudos com aqueles capacetes vermelhos, aqueles cap vermelho, você tem uma má impressão, você parece voltar, você voltava na mesma hora. Daí você vai daqueles Toyota antigos lá que tem lá, Jesus, ali você vê a rodovia não tem, é uma rodoviazinha única que você vê morto, você vê boi atropelado, você vê búfalo atropelada, não tem proteção, é uma loucura. A única rodovia... Com tudo organizado, você vai ali, 300 km de distância, se você olhar a linha reta, 300 km no mar ali, né? E aquela loucura, e não tem energia elétrica, não tem nada, sabe que é nada? Você via assim, aqueles lampiões, tem os negócios amarelos pendurados para vender, aí o cara falou, mas o que é isso? Não, isso é óleo diesel para fazer lampião, fazer lamparina. Não, é uma loucura, você não tem ideia. Aí com isso aí, eu falei, sabe, o cara tem razão. E aí quando chegou lá ele vi que os caras não conheciam vaso sanitário, eles não conheciam descarga chuveiro de... Não... É tudo no balde, assim, naquele baldinho, sabe? Naquele balde. Como nós era 40 anos atrás. É só no balde de canequinha. E aquilo também serve. Então ele conseguiu introduzir papel higiênico, ninguém sabe o que é isso, nada. E ele, como brasileiro, ele ficou tentando, porque a mão de obra era local, né? E ele colocou internet, ele colocou energia, com gerador e tal. E era o primeiro grande projeto agrícola, olha só, o primeiro grande projeto agrícola do Camboja, porque antes disso era só estação clandestina. Então lá você vê a R-15, o cara tá andando na rua, lá na fazenda, com R-15, com aqueles carros de combate americano, aqueles que tem três eixos tudo traçado, esses carros de tropa, o pessoal puxando tora com esse negócio lá, tá? Tem centenas daqueles caminhões lá. Os americanos largaram tudo ali e foram embora, largaram tudo na estrutura. Então essas fazendas assim, a gente vê, o cara tá lá guardando a fazenda, porque tem muito ladrão de tora lá, muito pessoal que rouba. É assim, são realmente pobres, eles têm a perspectiva, o grande futuro do cidadão lá é comprar uma bis e um barraco de lona e arrumar uma mulher. Esse é o objetivo do cara, do homem, do máximo. Da mulher é casar com esse homem, né? Então é uma loucura, você vê, você fica impressionado, eu tenho, depois vou até te mostrar umas fotos lá do que é uma feira livre lá, você fica apavorado. Mesmo nessa situação toda, você aprende, ou seja, você foi para lá resolver problemas do seu equipamento. Exatamente, nós fomos lá e aí nós deparamos com o nosso, é um equipamento robusto, que tudo bem. É um catador de raiz. Lógico, para coisas pesadas lá. Só que o mato é muito pesado lá, a mata é muito pesada. E lá você encontra cobra naja por tudo lá. Então, e lá eles comem as najas, não escapa uma lá. O pessoal come, né? E aí nós vendo a dificuldade dos caras, não, mas aqui estragou uma graxeirinha. Tá bom, mas onde vai arrumar essa graxeira? No Camboja inteiro não tem uma graxeira. Esquece. O que fazer? Temos que fazer uma proteção para não quebrar essa graxeira, para a raiz, o pau lá não quebrar essa graxeira. Aí os parafusos aqui, ele espanou, porque lá não tem um parafuso, gente. Não tem, vocês não têm ideia. Aí eu comecei a ver que realmente estão 100 anos atrasados em relação ao Brasil. Não tem uma garrafa térmica para eles tomar lá, tem que vir do Brasil, tudo vem do Brasil. E nessa fazenda o cara importava tudo. Ele importava, olha, era uma
Funciona, ou seja, parafuso de... Não, parafuso não tinha nada. Sabe o que é nada? Nada. Então nós tínhamos que reforçar. Eu me lembro, foi 8 pontos que nós tivemos que melhorar o nosso equipamento e que agora serviu para... Serve para quem já... Aqui também, que ele também vai ficar melhor para quem já está no Brasil. E nós estamos vendendo esse equipamento até hoje, aqui, e depois foi uma segunda leva que foi para lá já com essas modificações, né? Para a China, para o Camboja, e o pessoal ficou contente porque ela não estragava mais essas coisas que estragavam no primeiro lote, né? Coisa simples, é um parafuso, uma bruxadeira, que para nós o cara vai na esquina e resolve, mas lá esquece. Não tem papel higiênico, eles não sabem. Aí o brasileiro lá tentando civilizar o povo, usar papel higiênico, usar vaso de tomar banho com chuveiro, eles não vão, eles vão naquele baldão que é uns tambores de 200 litros. Cultura é essa. Você começa a sentir um sentimento de brasileiridade. Você, nossa, o Brasil é muito melhor que isso. O Brasil, você começa a sentir um ar de orgulho, de patriotismo. Gente, o Brasil fornece tudo que tem lá para eles, para esse povo. A garrafa térmica, talheres, tudo vem do Brasil, daquela região ali, pelo menos, né, que tá. Você começa a falar assim, nossa, a gente não dá valor para o nosso país, cara. Olha a situação desses caras, não conhece papel higiênico, não conhece vaso sanitário. Entendeu? E aí você começa a sentir um sentimento de brasileiridade, você começa a ter, sabe? A impressão não é isso, não dá nem para explicar o que você sente, sabe? Isso, muito interessante isso, muito interessante essa visão ampla de mundo, ou seja, de um ponto ao outro do mundo, entender, de uma evolução a outra do mundo, a gente entender que dá para aprender na bonança e na tempestade. Mas, lamentavelmente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Mas antes eu queria fazer uma última pergunta para você. Que importância você vê que uma empresa tem para uma sociedade? Olha, eu vou responder em cima da nossa empresa, que a gente pauta a nossa empresa, a missão, em cima de 4 pilares de uma organização empresarial, que é o quê? Qualidade do produto, valorização dos colaboradores, né? E quando eu falo, depois eu vou complementar, e também a remuneração dos acionistas e a utilidade à sociedade. À sociedade. Digamos, eu posso explicar um por um, então. Tá? Primeiro item lá, que é produto de qualidade, você tem que fazer sempre as coisas boas, que nem como foi na Casa da Máquina, lá na China, melhorou, com preço justo de mercado, ótimo produto. Produto de qualidade tem que ser sempre, que preço é secundário, agora qualidade não tem. Né? Quanto à valorização dos colaboradores, você tem que melhorar a vida deles, treinar, qualificar, você tem que dar uma remuneração justa. A gente ministra cursos lá que são homologados pelo MEC. Então a pessoa está hoje lá, é esse o conceito. A gente tem sala de treinamento, constantemente tem gente treinando e já coloca para eles, olha, você está aqui hoje, mas amanhã você vai levar esse conhecimento para outro lugar, entendeu? Então amanhã depois ele também vai pegar alguém treinado, que alguém treinou. Então é uma coisa de mãos duplas, né? E eu também, tudo isso aí tem que ter uma remuneração para os acionistas, senão não tem graça essa brincadeira toda, né? Então, e quando eu falo na sociedade sustentável, quando eu falo assim, por exemplo, contribuições filantrópicas, que a empresa sempre está envolvida, sempre ajuda, várias entidades, tá? Sempre está fazendo isso. E que eu também vejo muito importante porque toda indústria, ela causa impacto no meio ambiente. Então, nós temos a obrigação de anular esses impactos. Como? Reciclando, por exemplo. Não poluindo o ar. Quando isso acontece, você tem que dar um jeito de neutralizar isso. Então, esse efeito, você não pode ser alguém nocivo no meio, né? Nossa empresa tem, além da parte social, ela tem essa parte, também é social, mas mais do aspecto ambiental. Entendeu? Para manter o planeta para o futuro. Para o futuro, você não pode fabricar, eu vou fabricar X e vou deixar um monte de sujeira aqui para o resto da população, né? Entendeu? Então essa é a nossa preocupação. Então, baseado nesses 4 pilares que a gente julga, né, que é a organização empresarial, entendeu? Então a nossa missão é focada nisso, né? A empresa tem que cuidar da sociedade. Tem que cuidar da sociedade, e tem que ser útil. Inclusive, até fornecer um produto de qualidade é ser útil. Entendeu? Udo, lamentavelmente a gente chegou ao final.
Fiquei muito feliz que você tirou esse tempo e pôde nos atender, pôde compartilhar aqui com quem nos acompanha no Prime Business as suas histórias e as suas dicas. E queria deixar aqui aberto agora para uma consideração final, para quem você queira de repente agradecer. Então, o espaço é... Bom, eu gostaria de dar um recado para o futuro, para o empreendedor ou futuro empreendedor. Por favor. Olha, você tem que fazer, se vai fazer empreender alguma coisa, for o que for, indústria, serviços ou qualquer coisa, você faça um planejamento. Eu gosto de um livro do Eike Batista, que tem a visão 360 graus. Ele analisa tudo, qualidade, a localização, a parte tributária, a parte de... o X da questão. O X da questão. E esse livro... Então, ele teve problemas lá na frente com o governo, mas isso é outra história. Mas o princípio que ele utiliza para fazer qualquer negócio é perfeito, entendeu? Então, se analisa tudo isso. Eu vejo, às vezes, alguém colocando uma sorveteria onde que não passa ninguém. Não é por aí. Está fadada, não dá certo, entendeu? Então, são essas coisas. Agora, mais importante de tudo isso é vontade e coragem. Isso é meio caminho andado. Vá com coragem. Você tem que arrepiar, tem que sentir a coluna lá arrepiar. Aí você vai dar certo aquele negócio. Com essa vontade e o conhecimento que você conseguiu, vai dar certo. É essa a mensagem que eu deixo para os futuros empreendedores. E também aproveitando, agradecendo a equipe da Prime Business que nos deu essa oportunidade. Espero que tenha sido útil para alguma coisa, né? Muito útil, muito bom. Tá? Mais uma vez, obrigado. E, gente, esse foi o Prime Business dessa semana. Hoje nós ouvimos o do Piotrowski da Perfis, Perfilados da Amazônia. Semana que vem tem mais. Até lá. Prime Business, com Daniel Ludwig. Oferecimento Nova Mídia, agência de publicidades com 25 anos de experiência. Sandaliaria, sua multimarcas de chinelos do Shopping Sinop, Crocs, Havaianas, Coach, Cavaleira, Acostamento, Coca-Cola e muito mais. Revista Notícia mt.com.br. A história de Mato Grosso passa por aqui.